e falar menos. E a língua, ele colocou atrás de duas muralhas, que são os nossos dentes. Mesmo assim, a língua transpõe essas muralhas e ela avança falando. E muitas vezes fala sem sabedoria. Ela fala mal do seu vizinho, ela fala mal do governo, a língua fala mal do patrão, ela fala mal dos nossos superiores, dos nossos educadores, ela fala mal de ministros de Deus, ela fala mal da obra de Deus. É um show de maledicência, é um show de ter a necessidade de falar algo. E tem pessoas que até falam, não, eu sou verdadeiro, o que eu tenho que falar eu falo mesmo. Essas pessoas, tome muito cuidado com essas pessoas. Ser verdadeiro não é sair por aí falando, não é atingindo, não é difamando, não é caluniando, não é perseguindo, não é cuidando de vidas que não tem nada a ver com você. Não é cuidando de vidas, ou melhor, que você não tem nada a ver com a vida dela. Ela vai dar conta a Deus. Você não pode estar julgando as pessoas, você não pode estar balizando as pessoas, você não pode estar peneirando as pessoas. O que você precisa fazer é dar glórias a Deus, é bendizer as pessoas, é orar pelas pessoas, é através da sua vida você ter uma vida exemplar. Cuidado com a língua. A Bíblia chega a dizer que é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, irmãos, você não tem que ficar falando muito. O que você tem é que ficar quieto, fechar a boca. Para ser muito claro, você tem que calar sua boca. Porque muitas vezes, pela sua língua, pela sua boca, você arruma problemas terríveis para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que estão ao seu redor, porque você não sabe fechar a sua boca, você não sabe guardar a sua língua. Veja, às vezes você fica cuidando do filho da vizinha, mas você precisa ver como é que andam os seus filhos. Às vezes você fica cuidando do marido da vizinha, da mulher da vizinha, mas você precisa ver como é que anda a sua família. Então, às vezes você fica cuidando da casa dos outros, do emprego do outro, da situação financeira do outro, de como o outro está servindo a Deus ou deixando de servir, mas você precisa ver como é que está a sua vida. Em Romanos, no capítulo 2, diz muito claro, no versículo 1, que quando nós falamos algo contra alguém, aquilo que nós estamos falando é o que está acontecendo exatamente na nossa vida. Então vamos corrigir, O próprio Jesus diz o seguinte: por que você fica olhando o cisco que está no olho do outro, quando no seu olho existe uma trave? Então tire primeiro a trave que está no seu olho, Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que você deve guardar a sua língua. E muitas vezes você fala, eu falei só por brincadeirinha, sabe? Foi sem querer, foi sem maldade. Não, não foi. Foi carregado de maldade, foi carregado de má intenção e agora você apresenta uma desculpa, apresenta uma mentira para dizer que foi brincadeira. Não foi, foi malicioso mesmo. Então, a prudência é você fechar a boca. A prudência é você ficar quieto. E muitas vezes você chega para as pessoas e você fala dos seus feitos. Não, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo, porque eu fui ali, porque eu ministrei fulano, eu ministrei tal, Deus tem me usado. É pura vaidade. É você querer mostrar para as pessoas que você está fazendo alguma coisa. É você querer mostrar para as pessoas que você está fazendo mais que elas. É você querer buscar nas pessoas a aprovação de Deus para a sua vida. Pare com isso. Você não precisa ficar vangloriando, falando dos seus feitos. Você não precisa estar querendo buscar honra e glória para você, porque muitas vezes você tem essa necessidade. Você cai na ansiedade, você tem necessidade de atrair atenção sobre a sua vida e você fica contando da sua vida, o que está acontecendo, como é que Deus está te usando. Isso é pura vaidade e o fruto disso depois você vai colher, porque as pessoas vão te ignorar, as pessoas vão te rejeitar e aí você vai se sentir isolado, você vai se sentir mal amado, você vai falar que as pessoas elas são prepotentes, que as pessoas são isso, que a pessoa é aquilo. Não, na verdade, quem está precisando de correção é você. Você que está nos ouvindo, você que realmente está recebendo essa palavra
e Deus está falando com você de uma forma severa, para que, quem sabe, possamos realmente tomar jeito e nos alinharmos com a palavra de Deus. Em Tiago 1,26 diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, amados, refreia a língua. Por que tem que ficar abrindo a boca em toda reunião, tem que falar? Deixa os outros falar. Por que em todo assunto tem que dar opinião? Por que tem que ficar demonstrando que sabe todos os assuntos? Não, deixe que as pessoas também exponham suas ideias. Não atropele quando as pessoas estiverem falando. Parece que tem pessoas que têm necessidade tanto de falar que a outra nem terminou a ideia, nem terminou o conceito, nem terminou a sua fala, já está atropelando, já está sobrepondo. E às vezes não está nem prestando atenção no que a outra está falando. Então, é uma questão de educação, é uma questão de pureza, é uma questão de santidade, é uma questão de libertação. É você aceitar as pessoas. Também Eclesiastes capítulo 3 diz que há momento de falar e há momento de calar. Então o tempo que for para falar, que for lhe dado para falar, então fale. Fale naquele tempo que você tiver a autoridade, tiver a liberdade, tiver a oportunidade para falar. Mas no momento que não foi dado, então é melhor ficar quieto, é melhor fechar a boca, porque não se esqueça, a maioria dos problemas que o ser humano tem é ele mesmo que arruma. A culpa não é dos outros. A culpa não é do cônjuge, a culpa não é dos filhos, a culpa não é da família, a culpa não é do patrão, a culpa não é do governo, a culpa não é de ninguém. É nós, somos nós. É você que muitas vezes abre sua boca em hora imprópria, fala o que não deve para a pessoa que não deve em local impróprio e aí acaba arrumando as maiores das confusões, né? Então a Bíblia também nos diz em Provérbios que até o tolo, quando se cala, ele se torna sábio. Então é melhor tomar esse exemplo, fechar a boca, calar a boca e deixar que Deus opere, né? Entenda o seguinte: pregue o Evangelho a todo tempo e se necessário, fale alguma coisa. Ou seja, pregue o Evangelho a todo momento e, se necessário, abra sua boca. Ou seja, vou repetir, o Evangelho se prega com atitude santa, com caráter, com procedimento santo. E se houver necessidade, aí você fale alguma coisa, mas o Evangelho se prega com a sua presença, com a sua vida, não é pela verbalização da sua palavra, da sua boca. A sua boca você vai falar alguma coisa quando a sua vida estiver abonando a situação, quando você, através do seu caráter, já demonstrar condição de excelência, condição de exemplo, aí sim, aí você diga às pessoas: olha, eu procedo dessa maneira, eu sou assim porque Jesus Cristo tem me formatado, Jesus Cristo tem me conduzido, é o poder de Deus que opera através da minha vida. Então, queridos, há necessidade de unção para exercer esse ministério. O que compõe o Ministério de Libertação e Cura Interior? Falamos até aqui quais são as qualidades, os requisitos que o ministro da Libertação e Cura Interior precisa ter. Agora, o que compõe esse Ministério de Libertação e Cura Interior? Primeiro, levar a pessoa a aceitar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Segundo, renunciar a Satanás e a seus demônios, desligando-se de todos os vínculos e sentenças do passado. Terceiro, renunciar às maldições hereditárias. Quarto, cura das emoções, dos traumas e memórias dolorosas. E quinto, batismo com o Espírito Santo. E dessa forma, nós, a partir de agora, vamos falar um pouco sobre o plano da salvação. Nós já vimos em oportunidade anterior, queremos apenas fazer aqui uma recapitulação, dizendo que o plano da salvação, no estado natural, todo homem nasce na condição de pecador, estando, portanto, separado de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos deixa muito claro isso: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Romanos, no capítulo 3, versículos 10 a 12, diz: como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Entendermos também que a salvação é pela graça. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí de João 6,65 e prosseguiu: por esta causa é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E assim, queridos, queremos terminar essa ministração orando e pedindo ao Senhor que continue te concedendo a sabedoria do alto. Pai, muito obrigado por mais essa ministração, pela vida dos meus queridos, dos meus amados, tanto homens como mulheres, aqueles, ó Deus, que são alvos do Teu amor, da Tua misericórdia e que pelo Senhor estão preparados para o exercício desse ministério. Assim nós oramos, abençoamos cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém.